Trabalhei com diversas linguagens, quase sempre com música, empreendi durante bastante tempo na Benza Deus Produtora, e a pandemia foi um momento que eu já vinha pensando, né, que a cultura acontece em muitos ambientes. Hoje a gente já não considera mais o offline e o online, são experiências complementares, a gente vai falar um pouco disso aqui. E a pandemia foi esse momento que eu fiz essa virada na vida e fui trabalhar aí com comunicação, com marketing digital, mais com marketing de conteúdo, e é muito legal perceber que não foi uma transição de carreira, né? Foi assim uma complementariedade no meu processo. Não vou me alongar muito, a gente tem aí 1 hora, eu vou tentar fazer esse percurso com vocês em 35, 40 minutos para a gente abrir para dúvidas. Só queria que antes a gente pudesse, assim, somos em 10, então se cada um puder fazer assim um breve tweet para a gente se conhecer um pouquinho, e aí eu também tentar endereçar esse percurso a partir do perfil também de vocês. Eu vou fazer chamada, porque aparece aqui para mim na sequência, e aí a gente não fica naquele deixa que eu deixo. Aparece aqui para mim primeiro a DC. DC ou DC? Uau! DC, Inácio. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Eu sou DC, de nascimento Jacimar, mas DC é um apelido de infância que ganhou uma proporção bem grande para mim. Sou cantora, venho dos movimentos sociais, do movimento negro, do movimento pela infância aqui no Maranhão. Sou do interior do estado, já moro aqui na ilha há alguns anos e tenho um trabalho muito voltado também para canções que dizem um pouco sobre essas minhas vivências. Estou com alguns anos trabalhando aqui com música. Tenho um álbum chamado Rosa Sembra, que é uma expressão disso, tudo que eu tenho feito. É isso. E para mim é uma alegria poder estar recebendo tantas trocas aí, trocando e recebendo tanto de vocês, do Conecta e de todo mundo que está aqui. Obrigada. Prazer. Aí depois vem para mim o Kaminski. Oi, boa noite. Gente, meu nome realmente é Ian Kaminski, às vezes as pessoas perguntam de onde é que vem, então é realmente nome mesmo, Ian Kaminski. Estou mais ou menos aí há 8 anos dentro do movimento da cultura hip hop, gosto muito de estar misturando algumas coisas como reggae, ou até mesmo música eletrônica, ou coisas variadas, justamente para ter uma identidade em relação ao que eu gosto de estar fluindo e estar construindo de acordo com o tempo, nas minhas referências, na época que eu estou vivendo. E acho que geralmente também pego muito do que for daqui de São Luís, entendeu? Porque eu gosto muito dessa parte da originalidade do que a gente tem na nossa ilha em relação à música e o que a gente pode mostrar para fora, que geralmente a galera não conhece. E aí foi o que eu fiz recentemente no lançamento do EP, fiz vários quadrinhos retratando o Reviver, né? O nosso projeto Reviver aqui, o nosso centro. E é mais ou menos isso, estou aí há 8 anos, né, no movimento hip hop, faço música aí, produzo minhas músicas também. Então, a produção de música aí tá mais ou menos há uns 4 anos. E 8 anos mais ou menos só cantando. E é isso. Massa, bem-vindo, obrigada. Amanda. Olá, boa noite. No caso, não sou artista, não estou sendo contemplada, queria ter uma voz maravilhosa, mas cada um com seu talento, né? Bom, meu nome é Amanda, né? Estou aqui como produtora do Biodes e da Pantera, tá? A gente tem um selo, o Pão Mundo. Inclusive, nas últimas 2 aulas eu vim como o Pão Mundo, né? Estava logada como o selo. Mas é isso, a gente tem um selo que é um coletivo de artistas daqui. Nós temos vários artistas, e além de um selo musical, a gente também é uma produtora audiovisual e uma produtora cultural, né? Porque eu acho que a gente tem que ter esse tripé. Tem a produção fonográfica e tem esse fomento e onde escoar essa música, né? Através dos clipes, documentários e também da produção de evento. E é isso, muito obrigada pelo espaço aqui, pela troca. Roberto. Boa noite. Hoje não é o Roberto, não. Hoje é o Leandro, que está aqui só para dar um apoio para vocês na transmissão mesmo, na live. Pronto. Obrigado. Obrigada, Roberto. Pamela.
Olá, gente. Eu sou Pamela Maranhão, sou cantora, compositora, sou também licenciada em música, faço um estilo de música romântica, geralmente voltada para essa questão mesmo de relacionamento. Tenho viajado durante 5 anos pelo Brasil, levando um pouquinho da cultura maranhense para outros estados. Eu acho que é isso. Tem uma música lançada chamada Disco Voador, que foi lançada pelo Sesc, e outra música que se chama Malandra. Estou dentro dos movimentos também, feministas, e do movimento da cultura negra também. E acho que é isso. Massa. Vitória. Na verdade, Nancy Vitória é a nossa produtora, e aí Tá. falta Natália. Pronto. Natália, você está aí? Oi, pessoal, tô pegando uma carona aqui, voltando para casa e escutando vocês. Tudo bem? Tudo bom? Tá ótimo. Então, eu sou cantora, sou compositora. Atualmente eu tô atuando também como curadora, produtora, criadora de conteúdo, na nossa casa Vila Madalena, que é um centro de vanguarda cultural lá aí em São Paulo. Não sei se você está em São Paulo, Nancy, onde que você está? Eu estou na Bahia, que é onde eu queria que estar delícia. sempre, mas eu moro em São Paulo. Maravilhosa. E também moro em São Paulo. Estou em São Luís agora para vir fazer o projeto. E é isso, tenho já alguns anos de carreira, de batalha, vivência, experiência na cena musical. A minha pesquisa é basicamente pop e MPB. Tenho 3 trabalhos lançados, um single. E estava um pouco afastada do fazer criativo nesse sentido do palco, né? Do front stage. Eu estava experimentando o backstage, estava bem feliz, bem tranquila, ali ajudando a galera, né, a subir no palco com mais estrutura na nossa casa, mas fui chamada novamente para a batalha e estou bem feliz também de estar dividindo e aprendendo nesse espaço com vocês, e agradeço a oportunidade. Massa. Muito legal, eu que agradeço a presença e o tempo de vocês. Eu vou aqui projetar a minha tela. Então, quando vocês tiverem dúvidas, sintam-se à vontade em interromper, tá? Porque eu projetando não vejo vocês. Vocês veem a tela, gente? Sim. Pronto. Então, vamos começar. A gente. Comunicação e marketing digital são assuntos enormes, né? Então, eu tive aqui que escolher um ângulo, né, para poder passar para vocês quais são as principais aí questões que eu entendo que nesse momento e para posicionamento, né, de vocês nesse universo vasto e enorme, né, do que é a internet e do que do que é a comunicação, eu julgo como importantes e essenciais para esse entendimento. Deixa eu só pegar aqui meu celular para eu não perder a hora e a gente poder cumprir certinho aqui o tempo. Então, hoje a gente vai passar por construção de mensagem, por definição de objetivo, por pilar de conteúdo, por definição de público, aí quais são as tensões, insights e tendências, jornada de conteúdo, a produção em si, mensuração de resultados e... Se der tempo, a gente passa por alguns exemplos de alguns artistas que acho que conseguiram endereçar aí as suas mensagens, né? Quando a gente vai falar de marketing digital, existem muitas técnicas, muitas miudezas, né? Que eu acho que isso daqui vai ser, esse nosso papo vai ser uma introdução e uma visão geral para vocês do que vocês, como conteúdo,
podem se direcionar para poder produzir, né? Então, a gente tem aqui artistas, produtores, pessoas que estão aí no front em muitas frentes, e eu acho que isso vai ser cada vez mais um perfil mesmo, né, do artista independente, que precisa primeiro ser notado e aparecer para conseguir, de fato, ter uma equipe mais estruturada. Então, começando aqui, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar mesmo é nesse caminho, né? Quando a gente fala do artista, o que ele produz, né, a função dele, a carreira dele é a vida dele, né, que é diferente de produtores, né, que tem um começo, meio e fim desse trabalho. Mas quando a gente pensa em comunicar, a gente tem que saber primordialmente o que a gente está comunicando e para quem e como. E aí eu fiz esse exercício de pensar sempre, né, que é um clichê mesmo, né? Quando a gente não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. E é uma verdade. Então, acho que a primeira coisa é tentar reconhecer qual é o lugar que você está, qual é o lugar conhecido, né? Qual é a sua... o seu estilo, as vivências que você traz no seu trabalho, quem é você ali na noite, né, quando você pensa em conteúdo e quando não só em conteúdo, mas no que você está produzindo. E aí é importante a gente dizer, né, que essa produção artística ela já é um conteúdo. Então você já produz conteúdo, é entender como endereçar nas diferentes plataformas, nas diferentes linguagens, né? E aí, essa definição, o que eu estou comunicando? Eu estou comunicando um trabalho, eu estou comunicando um álbum, eu estou comunicando um single. Quando a gente fala de um pedaço do que é a sua carreira, que é a sua vida, que é o seu percurso, é muito importante definir ali qual é o teu objetivo de comunicação e o que você, do que você está falando. E eu vejo que existe muito essa confusão do artista na hora que ele vai para as redes. Primeiro, ele não consegue reconhecer que o que ele faz já é conteúdo, então o que ele vai precisar fazer é uma adaptação para essas diferentes linguagens e plataformas do que a gente faz, e esse objetivo, né, muito claro. Eu estou comunicando o lançamento de um álbum, eu estou comunicando primeiro um single para depois falar de um álbum, eu estou falando, e com essa comunicação, como é que eu estou construindo esse lugar do meu trabalho, da minha carreira, portanto, da minha vida pública, né? E esse percurso ele vai ser dividido em vários pequenos momentos e projetos, em vários singles, em vários álbuns, né? E aí, dependendo do que... eu sou um artista que estou me lançando, então, como as pessoas não me conhecem, eu quero lançar mais de uma música. Qual é a estratégia que eu vou fazer? Eu vou lançar esse álbum de uma vez, cada vez mais em desuso, e acho que a Verô vai falar um pouquinho para vocês disso também. Ou ainda, dentro desse percurso, faz sentido eu lançar 10 músicas e aí eu vou trabalhar cada single com um audiovisual? Tudo é possível, mas eu acho que a gente precisa também olhar no entorno e como essas plataformas elas estão organizadas e endereçadas. A gente hoje tem uma informação que é cada vez mais picada e não à toa esse percurso ele é feito, e a informação cada vez mais rápida, né? Então, esse percurso ele é feito em pequenos pedacinhos mesmo, onde a gente vai trabalhando cada informação e recheando com o universo do qual esse artista faz parte, porque é preciso caber no universo, esse percurso tem que caber num universo onde as pessoas precisam identificar. E a partir disso, beleza, eu tenho um lugar que é conhecido, que é o lugar onde eu estou, e eu aprendi uma coisa que eu levo para a vida, que a gente tem que ter o pessimismo da análise e o otimismo da ação. Então, como é que eu tenho uma análise crítica mesmo desse lugar onde eu estou e como eu vou ali, passo a passo, construindo isso em pequenos momentos, e nesse percurso que eu vou rechear com diversas informações do universo que faz parte do meu trabalho, eu almejo ali um lugar.
Então, quando a gente vai falar dessa construção de carreira, de percurso, de quem é você nesse mundo, né? A gente vai construindo passo a passo isso e encontrando uma coerência nesse caminho. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui, um que é o do Baby Boy Drummer, que eu não, se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer, que é agora ele é uma criança, já passou ali, está quase um pré-adolescente, que ele é esse performer, ele tem todo esse apelo, né, de ser um menino baterista, muito talentoso, e tem essa questão desse instrumentista, não sei se nato, mas desse instrumentista muito jovem, que traz para a gente um universo, primeiro, de chamar a atenção, né, desse espanto, nossa, como esse carinha tem esse processo, essa musicalidade, etc. Mas ele vai passo a passo construindo esse percurso. E aqui no final a gente traz o seu Wilson das Neves, que é um cara que é muito significativo na música brasileira e não sei se vocês viram o documentário Amarelo do Emicida, né, que ele fala que em algum momento o Wilson das Neves virou um selo de qualidade para ele. De uma música que era bem feita, que era bem produzida, de um som que ele gostava. E aí a gente está falando da trajetória de um instrumentista, que não é necessariamente um cara que está ali à frente, mas assim, tijolo a tijolo, disco a disco, projeto a projeto, ele foi construindo esse percurso. Então, eu trouxe aqui esses 2 extremos para a gente poder tangibilizar um pouco essa ideia, né? Dessa carreira que vai sendo aí construída. E que o fim é o fim, talvez, né? Alguns artistas se aposentam de fato, se retiram da vida pública, outros produzem até o fim. Inclusive, essa escolha faz parte também desse percurso que a gente quer trazer aqui e provocar vocês, tá? E aí, nesse projeto, nessa parte que você está comunicando, porque comunicar tudo de uma... Quem quer comunicar tudo não consegue comunicar nada, né? Então, a gente vai ter que fazer aí algumas escolhas, dar alguns pushes e construindo, né, esses processos. E aí eu trouxe aqui essa figura, né, desse artista que, para mim, é um dos principais artistas da cultura pop do século XX, porque, inclusive, transitou por muitos movimentos, imagens e tal, que é o David Bowie em diferentes fases, né? E quando a gente começa um projeto, quando a gente vai definir esses objetivos, poxa, como é que a gente vai pensar isso? Qual vai ser a medida que vai ser usada? Porque também medidas infinitas, você tem alguns casos, por exemplo, como Lineker, né? Colocou um vídeo ali na hora e na vez certa, começou a criar um buzz, né? Ela talvez recente, seja um produto de internet que vem de uma cultura independente, que ganha o mainstream com muita força, muito talento, posicionamento. Mas, quando a gente olha depois, né, vamos pensar ali na Lineker de 2016, que são 6 anos, o que ela produziu, ir para a carreira solo, ela como atriz também, que era um recurso que ela tinha, e está numa série da Amazon, acho, HBO, não sei, um desses streamers, né? Então, você vê aí um posicionamento de artista que foi colocando ali os seus atributos e as medidas aos poucos. Então, quando a gente fala de sucesso, cada momento e cada projeto precisa ter ali um objetivo. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, e aí o Zig Stardust ali, como impacto estético. É o impacto estético que você quer causar? A tua estratégia, então, precisa ir para um determinado caminho, de olhar para as artes visuais, olhar para o audiovisual, ter a questão da imagem muito forte, os símbolos, né, trabalhados ali de um jeito muito efetivo. Poxa, é um reconhecimento crítico que você quer, então a tua abordagem talvez precise
Imagem sempre, tá, gente? E aí eu acho que no mundo do Instagram, do YouTube, das telas, a gente não precisa falar e decupar isso, né? Essa preocupação com imagem, com foto, de como você vai aparecer, isso diz muito, e as pessoas te leem primeiro como a imagem. Mas esse reconhecimento crítico, você é um músico instrumental, então a expertise do teu trabalho vai ser essa virtuose. Então, talvez, não é uma regra, mas quando você olha para o teu trabalho, você está olhando muito mais para esse reconhecimento crítico, e como um assessor de imprensa, uma pessoa que tem esses caminhos, ou um produtor musical, ele vai te levar a isso e ele vai fazer com que esse buzz esteja gerado para você ter esse objetivo. Poxa, o teu objetivo é popularidade, então eu vou focar a minha estratégia em ter ali um marketing, uma imagem, quase pensando mesmo no universo dessa propaganda, em qual ambiente eu estou ali inserido. Então, a minha estratégia vai ser diferente desse impacto estético conceito, talvez, diferente desse reconhecimento crítico, porque eu quero que essa comunicação e os veículos que eu vou usar me tragam isso. Ou você quer tudo, e aí eu trouxe aqui esse David Bowie empoderado, assim, na segunda metade da vida, e já tendo passado por todas essas fases, e tendo alcançado esse objetivo de formas diferentes. Então, definir, entender onde se está, entender qual o percurso e como eu vou comunicar isso para chegar num lugar alcançado, que é uma definição de sucesso que você escolheu como a sua batalha, né, para aquele lançamento, para aquele tijolinho que você vai colocar, é super importante. Um plano, ele não existe sem esses lugares, né? E quando a gente vai, então, falar, aqui ainda está no pandêmico, né? Mas eu acho que isso também traz uma reflexão para a gente de ainda existe uma pandemia, acabou o isolamento, existe uma retomada das atividades, algumas pessoas mais inseguras, outras não, a festa pode, esse ambiente político horroroso em que a gente se encontra, mas quando eu acho que uma das questões que a pandemia trouxe muito forte para a gente, quando a gente fala em produzir, a gente fala em comunicar, e isso não muda mais. Assim como o on e o off são coisas que estão agora interligadas, são experiências complementares, né? A experiência ela só é completa quando ela também existe no virtual e, portanto, na comunicação. Esse eu acredito que é um caminho sem volta, até, sei lá, tempestade solar, onde a internet vai acabar e a gente vai aprender a viver de novo num cenário apocalíptico. Será que isso acontece ou não? Né? Quando a gente vê uma plataforma de comunicação entre as pessoas, uma rede social como o Twitter, ser vendido por esse valor, que inclusive poderia acabar com muitos problemas sociais, eu acho que a gente tem que olhar esses sinais e pensar como é que eles atuam na nossa vida. E eu trouxe aqui 4 pilares que eu acho que fazem muito sentido quando a gente vai falar de música como uma linguagem muito popular e muito catalisadora, né? Eu trouxe aqui a figura desse artista, né, como esse povo ali de muitos tentáculos, porque eu acho que o artista hoje, e talvez há muito tempo, e aí a internet ela vai evidenciar isso, então quando você pega um artista pop, e aí eu vou sempre usar exemplos muito conhecidos, às vezes batidos ou não, mas eu acho que essa é a provocação mesmo, da gente olhar quem são esses artistas que sempre se comunicaram muito bem. Né? Então, quando você pega, por exemplo, os artistas mesmo da década de 80, os artistas pop, Michael Jackson, Madonna, eram pessoas que estavam olhando muito ali, frente a frente, o processo deles. E quando a gente tem, por exemplo, uma Anitta, que é a primeira artista brasileira e que também tem esse percurso do tijolo a tijolo, sempre mirando muito no foco, no Coachella, e inclusive resgatando, né, os nossos símbolos nacionais, né?
para uma realidade que é popular, que é da favela, que é das pessoas, isso também diz muito. Então, eu acho que o artista hoje, e aí quando a gente vai pensar nessa proporção, eu fiquei hoje o dia inteiro meditando sobre isso, assim, e de como é uma planilha nesse cenário, não é pós-pandêmico, mas pós-isolamento. Né? E para mim ela é pelo menos 50-50, 50% para produzir, 50% para comunicar, porque produzir é comunicar hoje. Então, estar muito imbuído dessas ferramentas de comunicação e de um pensamento de comunicação é necessário. Então, esse artista, ele é o cara que ele vai ter que ter vários tentáculos e, em algum momento, quando ele puder ter recursos e ter construído uma primeira parte do seu caminho para ter uma equipe lado a lado, ou então essa pessoa que vai olhar para esse cara e falar, poxa, esse cara já construiu isso até aqui, então ele está me dizendo que ele tem esse gás e a gente pode construir ainda mais, né? Então, esse cara multifacetado e olhando para muitos lugares. A outra é a música, né? A música é a linguagem, é a matéria-prima do que a gente está fazendo, mas a música cada vez mais, e até como uma arte muito popular, mas a gente também vê isso em outros movimentos artísticos, vai falar de uma necessidade, que aqui está como causa, mas pode... que outro nome a gente pode dar para a causa? Pode ser uma razão, pode ser o que está aqui embaixo, que é o propósito que tem a ver com o coletivo. E aí, quando a gente fala de propósito, parece moda, mas ele é o que conecta com as pessoas, né? As pessoas não acordam e falam, nossa, em geral, tá? Mas nada é uma regra, mas as pessoas não acordam e falam, nossa, vou ouvir um artista novo hoje. Não, ela vai viver a vida dela. E aí, qual é a trilha sonora que acompanha os assuntos que ela quer percorrer, que acompanha o que é o lifestyle dela, o que ela tem de anseio, de indignação? A música, ela dá uma voz para isso. E aí, como é que a gente vai produzir e comunicar em tempo real, que é o tempo que a gente vem vivendo? Inclusive, virtualmente, quando a gente vai falar de tecnologias como realidade aumentada, ou quando a gente tem tecnologias que estão aí apontando para alguns caminhos, como o metaverso, essa vivência de comunicação, e aí quando a gente fala da primeira rede social do mundo, era o portão para fazer fofoca. Então, a comunicação, ela sempre esteve na vida das pessoas, agora ela está na vida das pessoas e nas telas. E aí, como é que a gente olha para o nosso fazer artístico, cultural, como parte desse mundo também, e a gente, no final, vai dizer se é 50% ou 50% ou até mais. Acho difícil que seja menos. E aí, para a gente avançar, então, beleza, eu saí do lugar conhecido, eu entendo que eu vou comunicar partes do meu percurso que tenham aí uma coerência com o lugar que eu quero ali, com o lugar que eu almejo, que pode ser múltiplos, tá? Pode, inclusive, ser todos eles juntos, mas é um apelo estético, é um reconhecimento crítico, nesse momento é popularidade, porque eu já tenho esses dois, porque o meu impacto estético me trouxe um reconhecimento crítico, por que não? E aí eu vou somando todas essas partes a partir da minha expectativa e a partir do que eu entendo como sucesso, com quem a gente está falando. A gente está falando com os Gen Zs, a gente está falando com os millennials, e em muitos momentos essas gerações se cruzam. A gente está falando com uma geração anterior ainda, que são os X, né, que estão aí entre 40 e tantos e 50, a gente está falando com os boomers, a gente está falando com todos eles. Então, é muito interessante também a gente pensar que entender para quem a gente está comunicando vai me ajudar a construir quais são as questões e os problemas que essas pessoas estão passando e que, de alguma maneira, a minha música endereça, a minha música dá uma voz, a minha música dá uma trilha sonora, a minha música faz parte da vida daquela pessoa e a gente precisa, então, entender em que lugar essa música faz parte, né? Então, você precisa estar conectado com quem você quer comunicar. E construir esse cenário, entender quais são esses anseios, também ajuda a gente a endereçar o que a gente chama, né,
quando a gente vai falar de estratégia de comunicação, em planejamento, que é um pouco mais amplo que isso, mas assim, para a estratégia de comunicação e uma estratégia voltada para conteúdo em redes sociais, que é o que eu estou cada vez mais imbuída e é onde eu acho que as pessoas vão ali trocando, e o TikTok é a prova disso, né? Uma das coisas que faz o TikTok tão forte é ter aquele acervo de música em que a pessoa consegue conectar muito rapidamente a imagem, a música com uma informação e uma informação. Eu posso fragmentar o que eu estou fazendo e como eu posso comunicar, mas perceba, o TikTok ele não quer comunicar muitas coisas ao mesmo tempo, ele comunica uma única informação de uma maneira muito precisa e muito casada com aquela música, com aquela trilha sonora, com aquela sonoridade e, portanto, com uma memória emocional, né? Além de ter um algoritmo muito poderoso, porque isso é desenvolvido num lugar onde tem bilhões de pessoas, né? Mas aí, voltando um pouco para cá, eu trouxe essa matriz, ela é muito, muito simples, ela é muito conhecida e ela foi aí implementada primeiro pelo David Ogilvy, que é um cara do marketing e publicidade, que foi um divisor de águas mesmo da comunicação, e eu acho que ela é muito interessante porque ela parte de 2 pontos muito importantes, que o primeiro é uma tensão cultural. Então, o que o meu produto, e aí a gente traz isso daqui quando a gente vai falar de produto, tá? Então, nessa tensão cultural, o que está rolando, né, cara? A gente está no Brasil do Bolsonaro, o cara, o ministro da Educação deu uma bala perdida no aeroporto. Ao mesmo tempo que a gente tem um carnaval onde Exu abre os caminhos e é o campeão do carnaval do Rio de Janeiro, que é uma vitrine. A gente tem várias questões acontecendo, questões identitárias, de um movimento no mundo de pessoas que estão muito inseguras com o novo e com todas essas transformações. A gente pode enumerar aqui diversas tensões culturais, né? Tensões de sociedade. E quando a gente está falando de arte e cultura, a gente está falando de sociedade. Mapear isso, inclusive para entender se nesse assunto eu não quero mexer, ou a minha música, e aí do outro lado, o que eu entrego de valor? O que me diferencia dos demais? Porque eu posso estar... Gente, eu falo muito palavrão, tá? Então, desculpe, já peço desculpa. Mas, assim, a gente pode estar nessa chuva de merda que a gente está vivendo há muitos anos e, assim, eu posso querer entregar diversão, entendeu? Eu posso entregar dança, eu posso ser o psirico, que a pessoa vai ouvir para aquilo, ouvir aquela música e ter uma leitura em que ela vai se desligar daquilo naquele momento. E a minha música vai ser uma anestesia, por que não? Eu esse final de semana ouvi uma música do Thierry que eu fiquei passada, que é o Hackearam-me, né? Assim, se eu fiz alguma merda na internet é porque hackearam-me. E é uma sofrência, e isso conecta com as pessoas de um jeito, porque as pessoas estão online. Então, esse exercício mesmo de entender como na música mais pop, o uso das redes, do celular e das telas, eles impregnaram, inclusive, a poesia. E talvez há bastante tempo, mas quando a gente vê isso numa camada muito popular, e eu não quero usar aqui popular como um demérito, porque eu acho que não é, porque o popular é que traz para a gente a essência do que a gente é como povo. Então, olhar para essas coisas, assim, a partir dessas tensões que eu estou muito ligada que estão acontecendo, como é que a minha música entrega valor aí? Quando eu junto tudo isso para dar uma resolução, qual é a minha contribuição para essa tensão? Qual é a minha contribuição para esse momento? Eu consigo ter muito mais claro o que eu vou endereçar. Então, para a gente usar um exemplo de tensão, sei lá, eu estava fazendo um trabalho essa semana onde a gente estava falando de geração Z, e era uma coisa assim, atenção, não está tranquilo nem favorável, e as respostas do passado não me trazem solução para os problemas atuais nem para os problemas futuros. A pergunta é,
como é que o meu trabalho, então, pode ajudar essas pessoas que estão vivendo esse momento de encontrar novas respostas, esse momento até de bastante angústia, de se sentirem de alguma maneira perdidas, né? Pode ser trazendo isso como uma denúncia, porque eu sou um artista de hip hop que moro no norte de um país que é o Brasil, que é o maior país da América do Sul, que está nesse momento, e eu quero fazer essa denúncia. Ou o meu trabalho é um trabalho que vem dessa realidade dos movimentos sociais, e eu, como cantora, de alguma maneira, dou uma voz para isso. Dou uma voz para esses movimentos. Eu tenho um ponto de vista sobre isso. O meu trabalho ele vai entregar uma denúncia, ele vai entregar uma identificação do que é esse sentimento, porque eu sei que sentimento é esse. O meu trabalho vai entregar uma esperança. Será que as pessoas nesse momento precisam de mais esperança? Então, olhar para o que tem fora, olhar para o que eu tenho e o que eu produzo, e a partir disso gerar uma resposta que comunique o que eu quero dizer, é essencial. Porque nesse percurso, eu posso escolher, por exemplo, no meu planejamento, então eu vou, durante 3 meses, comunicar 3 singles que vão ali endereçar algumas questões, e assim, artistas são antenas. E essa confiança, que é quase uma confiança de fé mesmo, né? Nesse processo, nesse trabalho, no que é a arte. E é muito legal, né? Quando você vê esses dias, a gente estava falando, não sei se era a entrevista do Lázaro Ramos no Roda Viva, eu acho que foi isso. Eu estou ficando gaga, gente, desculpa. E tive Covid, minha cabeça nunca mais voltou a ser a mesma. E aí, falando desse tempo do cinema, né? Como um filme produzido há 2 anos atrás consegue entregar uma coisa agora, para um questionamento de agora. Tem um mistério em tudo isso também, né? E a gente também confiar nesse processo é muito legal. Mas a partir do momento que a criação existe e que eu me proponho a olhar para esse processo, eu consigo dar um ângulo para o que eu estou fazendo e comunicar isso. Então, aqui a gente está falando de uma coisa que é pura estratégia. É assim, que ângulo eu vou abordar a minha produção para poder comunicar de um jeito mais assertivo e atingir as pessoas que eu acredito que precisam ouvir isso nesse momento. Faz sentido até aqui? Vocês têm questões? Vocês têm dúvidas? Todo mundo aí? Eles desistiram, oh meu Deus. A Natália levantou a mão. Natália, fica à vontade. Oi, Nancy. Então, a gente estava falando na última mentoria com a Dani sobre esse direcionamento em perceber se a gente, de repente, é um artista, um criador, né? Ou um influencer. E, na verdade, o link que tu traz para a gente agora é que a gente precisa ser artista comunicador. E isso é uma agregação, e uma agregação muito importante, na já não tão simples, no não tão simples ofício de ser um artista. Porque existem pessoas que são um pouco mais retraídas, existem pessoas que não estão tão afeitas a esse modelo explícito de criação, né? Que é isso, você está comunicando em tempo real a maneira como acontece o processo, né? E aí, a minha questão é que é isso, assim, então, quer dizer que está rolando nesse momento, pode ser que esteja rolando uma seleção natural do meio criativo, né? Isso me inquieta um pouco, porque eu acho que os espaços da arte, eles não devem ser limitados
por nenhum meio, nem pela moral, por exemplo. Então, uma coisa que há um tempo atrás eu achava que era necessário, que era tipo ter uma causa específica, um nicho de militância para poder servir a arte ali naquele lugar. Hoje em dia eu não penso tanto sobre isso, eu vou mais no lugar onde você foi, eu vou mais em sentimentos mais específicos, mais simples até, né? Tipo, não, eu quero causar alegria, não, eu quero fazer alguém balançar a bunda, tá entendendo? Mas por quê? Porque eu percebi que esses nichos de militância e essas causas de atuação, em alguns momentos, elas poderiam limitar justamente a minha liberdade enquanto criadora. Elas poderiam, de repente, me especificar dentro de um nicho, de um contexto, de uma mensagem que eu talvez não tenha interesse de carregar para sempre, entendeu? Uhum. E aí é isso, tipo, a minha inquietação se diz nesse lugar. Então, é necessário hoje em dia, para que você seja um artista da música, você seja um comunicador também. Cara, eu acho que sim. E eu entendo que isso é muito polêmico. Mas vamos pensar uma coisa. Quando você faz uma música, está comunicando. Você pode comunicar para 100 pessoas, porque você não quer ser um influenciador, né? Você pode comunicar para a sua vila, você pode comunicar para o seu bairro, você pode comunicar. E aí a gente volta ali, né? O que é sucesso para você? Sabe? Porque você pode ser um artista popular. Está acontecendo em São Paulo nesse momento, eu estou muito curiosa, inclusive, para ir a ocupação da Dona Lia de Itamaracá. E ela, até me arrepia, e ela fala uma coisa no teaser, eu ainda não fui na exposição, e ela fala uma coisa muito bonita, que assim, eu não posso sair da ilha, porque eu não existo sem ela. Então, assim, mas eu acho que existe um processo também aí de identificar o lugar conhecido e o lugar onde se quer chegar, mas nesse percurso que faz sentido, que essa artista, ela expandiu a ilha levando o nome dela, né? A ilha no nome dela, né? Ela é a Lia de Itamaracá. Talvez o trabalho dela, ela não pensasse nesse momento tá num reconhecimento. E que percurso, né? São quantos anos? E de estar nesse momento numa ocupação que vai falar da obra dela, da importância dela para o Brasil, da importância dela enviesadamente, mas para as questões identitárias, ela é uma mulher negra retinta, o que ela faz tem a ver com essa cultura. Talvez ela tenha começado a fazer isso para 100 pessoas. Isso expandiu para 1.000, isso expandiu para o país, isso expandiu para o mundo. Então é isso. Eu não acredito que uma arte que não é comunicada, ela cumpre a sua função social. E eu acho que quando a gente traz aqui falar sobre comunicação, o artista é um comunicador? Sim. Quais vão ser as escolhas desse artista? E aí eu vou trazer um outro exemplo também de um outro extremo. Marisa Monte é influenciadora? Como a gente conhece os influenciadores? Olha aqui o meu copo, olha aqui meu celular, olha aqui meu produto. Eu não tenho nada contra. Eu acho que o artista que quer fazer isso, assim, gente, eu vejo a Jojo Todinho fazendo propaganda para o Banco Pan, sabe? Mas quando a gente olha um artista que comunica o seu trabalho de um lugar super posicionado, a Marisa Monte é um exemplo de posicionamento assim muito claro, do que eu faço, do que eu não faço, do que eu quero, do que eu gosto, mas ao mesmo tempo ela influencia as pessoas. Então eu acho que a gente precisa dosar isso e entender o que para a gente é reconhecimento e sucesso.
Eu acho que o artista, ele é um comunicador, ele é um influenciador, depende, você vai querer estar nas redes sociais o tempo inteiro? Ou você vai escolher momentos para poder fazer isso? Aí a escolha do caminho que você quer para o que você considera que é sucesso, sabe? Vou conversar com Dani Ribas saindo daqui. Ó, vamos voltar aqui. Daí, eu separei aqui alguns lugares, algumas ferramentas. Existem muito mais lugares que esses. Mas aqui eu trouxe o WGSN, que vai falar de tendências. Eles têm. E aí, basicamente, eles vão falar de tendência, de comportamento e consumo. Por que consumo, Nancy? Porque, gente, a gente precisa viver, né? Então, assim, como é que as pessoas estão nesse momento desse capitalismo 24/7, rede social, era isso que a gente estava falando antes. Cara, as pessoas estão vendendo a vida delas, né? É o Vida para o Consumo, que já é um livro que tem 10 anos e a gente está vivendo o auge disso. O influenciador, ele vende o estilo de vida dele. Então, eu acho muito interessante a gente olhar para esses lugares que fazem esses reportes. Então, o WGSN disponibiliza relatórios ou pílulas ou informações. Eles têm uma parte fechada, que é paga, mas eles têm uma parte aberta também, e eu acho que vale a pena olhar para isso. A Century trouxe também um relatório de tendências para esse ano. A gente já está quase na metade do ano, esses relatórios estão sendo atualizados, mas, assim, final de ano, tipo novembro, dezembro, é bem legal, porque vários saem. Vários desses relatórios saem. E aí eu trouxe aqui também o que está relacionado com as redes sociais, porque as redes sociais são tão usadas que começaram a produzir os seus próprios relatórios. E se a gente está falando das redes sociais como as plataformas que diretamente estão ali, que é o primeiro recurso do artista, é onde talvez antes de se apresentar em um lugar remunerado e uma ponte direta com o público, que é algo massivo, mas e maçante muitas vezes, mas que também é uma primeira ponte de conexão, é super importante. Então, o Pinterest lançou um relatório com as principais tendências. Então, assim, qual é o papel de cada rede também? É legal, a gente vai falar disso, mas, assim, Pinterest, as pessoas, é o catálogo de desejo das pessoas, não é uma rede tão popular, é uma rede que está ali, classe média alta, mas que vem ganhando um espaço, e pode ser muito interessante entender o que eles trazem como insights dos desejos, né? Ocupar os lugares dos desejos. O Think with Google, que é um lugar que vai trazer ali insights de consumo, de entretenimento, de como as gerações também se relacionam com cada momento, é bastante interessante. Trending Topics do Twitter, vamos ver o que acontece com o Twitter, mas a princípio era a rede ainda que estava mais raiz, foi vendida, virou capital fechado, vamos ver o que vai acontecer. E Instagram, que é uma rede muito popular e que começou a fazer esses relatórios também. Tá, beleza, passando por todo esse percurso, vamos falar agora de jornada de conteúdo. E aí tem a muralha da China, porque é um longo caminho, né? Realmente, para ir traçando esses lugares. Eu trouxe de novo o nosso povo e esse artista aqui para a gente poder pensar conectado, principalmente com os millennials e com os Gen Zs, que eu acho que é esse público que é mais animado, que vai para festa, que vai para show, que quer conhecer coisas novas. Faz mais sentido com o jeito que eles consomem informação. Então, por exemplo, vou trazer aqui o exemplo do Twitter de novo. Quando a gente vai falar de mensagem hoje, a gente fala de uma mensagem que ela é pulverizada e ela é construída por diversos canais. Então, a notícia da venda, vou falar de uma notícia de hoje, o vencedor do Carnaval do Rio de Janeiro, que trouxe uma temática de religião afro, é um cara que vai
O cara vai ver isso, vai ser impactado em tempo real no Twitter, porque alguém vai twittar que ganhou. Daí, se você quiser ver as imagens do desfile, dali um pouco, você vê no Instagram as pessoas já colocando nos stories, comemorando, imagens de Exu e falando sobre isso. Depois disso, ela pode querer se aprofundar e ir para um veículo de imprensa, ler a matéria e ver a pontuação. Às vezes ela está até em tempo real ali com a TV ligada e essas redes sociais. E daqui a pouco, no TikTok, talvez isso vire uma brincadeira. Esse passo, o passista ou a comissão de frente ou algo de destaque, vire uma mensagem ali, ou a música, que é o samba enredo, seja recortada para falar de uma outra questão. Então, quando a gente vai pensar em mensagem, existe um ecossistema de informação. E que é importante a gente olhar também como a gente consome isso. Né? E se a gente é mais hard user ou não, se a gente passa mais tempo nas redes ou não, significa que a gente precisa alimentar todos ao mesmo tempo? Não. Alimentar todos, eu tenho pernas para alimentar todos ao mesmo tempo? Dependendo do meu lançamento, que estratégia eu vou usar? Porque, de repente, a minha música, eu lancei uma música que é ou mais dançante, ou que tenha ali um apelo para a dança. Será que não vale a pena eu investir mais no TikTok do que no Instagram? Ou ainda eu tenho uma base de fãs que estão no TikTok, colocar a minha música lá, e aí distribuição de novo, como isso acontece, como funciona, tem direito autoral, não tem. Como é que eu vou organizar isso? Aqui é uma visão geral, é uma foto mesmo que eu trouxe para vocês de o que eu tenho que alimentar? Bom, eu tenho ali o YouTube, que é o maior tocador de música da internet. Eu tenho as plataformas, que aí está como toque, né? Que são os tocadores. Podcast, faz sentido eu apostar em participar de alguns podcasts, mandar minha música para esses canais que trazem novidades ou que falam sobre temáticas que têm a ver com a minha música, mas que eu estou ali na dimensão do áudio, e a pessoa que está ouvindo aquela informação pode migrar e apertar o play a partir de uma dica, por exemplo. O meu trabalho tem mais a ver com poesia ou mais a ver com pensamentos. Vale a pena eu ter um site? Eu acho que vale a pena a gente ter um site quando a gente consegue alimentá-lo com outras informações. E aí, por isso, eu trouxe aqui o blog. Quando a gente fala de TikTok, a gente pode pegar aquela informação que é macro, aquele material que foi produzido mais extenso para essa realidade. TikTok é muito trends, tendência, né? Ali o que está rolando como linguagem em tempo real, você está ligado em como as pessoas estão entrar nessa onda, né? Surfar essas ondas, e como isso pode ter conexão com a minha música. Aqui está a pílula de blog, mas pode ser um trecho do clipe que eu lancei no YouTube, pode ser um trecho de uma entrevista do podcast. Como é que eu vou me relacionar com aquela plataforma? Aqui, quando a gente vem para relacionar, e aí a gente está falando de comunidade, que é como é que a gente entende do que a nossa comunidade está falando, né? De quem são as pessoas com quem eu estou falando, como é que eu interajo com essas pessoas, porque ouvir é importante. Imprensa, está ali crítica especializada. Lembra lá em cima? É isso que eu quero nesse momento? Então, eu vou fazer esse investimento de assessoria de imprensa, ou vale mais a pena um investimento em mídias sociais, ou eu vou precisar dos dois? Como é que eu vou fazer isso, né? Twitter, muita opinião, teu trabalho é um trabalho incisivo, vale a pena você estar ali interagindo com aquelas pessoas para poder se conectar com elas. E Instagram e Facebook, que é mais também inspiração, a gente até poderia colocar o Pinterest ali também, mas nessa inspiração do que é a vitrine, né? Do que é a vida ideal, do que eu quero ali colocar. Eu trouxe essa foto aqui para vocês, para a gente pensar como é que todas as possibilidades de comunicação que a gente tem, mas principalmente escolher quais são as que servem para a gente dentro do que a gente está fazendo, né? E do que estamos comunicando. Aqui eu trouxe uma outra matriz, porque a gente olha para isso daqui e começa a se perder, né? E aí eu trouxe uma outra matriz que aí eu vou
Vou tirar do modo apresentação para vocês entenderem como isso funciona. Ah, beleza, eu quero fazer um stories. Espera aí, deixa eu só editar aqui e mandar isso daqui para trás. Pronto. Como funciona isso? Olha, eu quero fazer um stories que vai falar sobre o meu processo autoral e de composição, que parte de uma provocação de comportamento para divulgar o meu clipe. Está mais claro ali como eu quero produzir isso, certo? E está mais claro como é que eu vou dividindo esses assuntos. Então, aqui eu tenho o canal e o formato, aqui eu tenho sobre o que eu quero falar, poxa, é sobre parceria, sobre influências, sobre o meu trabalho autoral. O que é importante eu falar para comunicar o meu single ou o meu clipe? E a partir disso, eu vou entender qual é a abordagem, qual é o universo, a partir de que lugar eu vou falar isso. Ah, pode ser só 3, pode ser só 4, pode ser. Não, aqui vocês vão olhar para isso e vão poder montar o que faz sentido. O que também é importante, a gente ter uma constância nisso que a gente vai fazer, tá? Porque para a gente poder construir relação, construir assunto, construir mensagem, construir percurso, a gente precisa ter uma constância, ser consistente, ser coerente. Né? Então, por isso que tem que ser uma coisa também pensada. Não adianta hoje, porque fica parecendo político, né? Hoje eu apoio um partido, amanhã eu vou surfar, ou no final você vira o centrão, que é esta grande merda, entendeu? Não, o que eu estou falando? Como é que eu quero agir? Com o que eu estou comunicando? Que mensagem é essa? Então, montar a partir... Pode ter mais lugares aqui, Nancy? Pode. Pode ter menos? Pode. Mas aqui eu acho que é importante o exercício de como a gente vai construindo e colocando esses pedacinhos para a minha mensagem fazer sentido. E o meu posicionamento também. Vale a pena fazer tudo isso se a gente não olha para o que a gente fez? Deu resultado ou não deu? E assim, gente, resultado, como viralizei. Pode ser, mas assim, quando a gente vai pensar em plataformas que viraram negócio, que não cobram para as pessoas que estão ali dentro, o produto é você. Então, eles vendem audiência. Por isso que é importante entender e, principalmente, fazer o teste AB incessantemente. O que é o teste AB? Eu planejei fazer tal coisa, né? Fazer o que fazer e com quem? Vou fazer sozinho? Vou trazer um amigo? Vou trazer o cara que gravou comigo, que faz um negócio que é incrível e as pessoas precisam ver isso? E é muito legal que a gente parte dessa proposta, cara, fulano precisa ver isso. Se você fala isso para o seu amigo, por que você não fala isso para o seu público? Vem dessa pergunta, as pessoas precisam conhecer isso. E normalmente isso é muito genuíno. Né? Pô, eu quero dividir isso com meu irmão, que, cara, é músico e é foda, sabe? E isso vai fazer sentido para ele. Essa semana eu mandei para 3 amigos que trabalham com música. Eu não lembro o nome da escola de samba agora, mas que fez a parada, o break, foi foda, sabe? Pô, faz sentido para essas pessoas? Será que não faz sentido para o meu público? Beleza. Vou fazer o quê com quem? Planejei a minha semana, planejei ali, e existem, assim, eu não trouxe aqui, mas existem diversas matrizes de produção de conteúdo, existem diversas pessoas falando no YouTube sobre isso. E nesse momento também ser autodidata é importante. Pô, Nancy, mas eu já tenho que aprender a tocar, tenho que aprender a produzir, tenho que aprender a fazer isso? E aí a gente volta na pergunta da Natália. Você é um artista comunicador? Você quer comunicar? Você quer que o público tenha acesso à tua música e te descubra? Provavelmente sim. Então, se organizar é muito importante. Né? Então, eu planejo, eu organizo. De que forma? Com quanto dinheiro? Em quanto tempo? Como eu vou fazer esse investimento? Existem também, assim, Google AdWords, existe vídeos no YouTube falando sobre como você pode separar ali o teu dinheiro, como usar as plataformas, assim, sim.
são esses anúncios. Antes a gente pagava um carro de som, talvez hoje seja até mais original pagar um carro de som para poder circular na vizinhança, mas se a gente se propõe a comunicar ali com essa esfera digital e com as telas, e, de novo, se eu vou colocar um carro de som para circular, tocando a minha música, falando que as pessoas precisam conhecer, onde as pessoas vão entrar para ter mais informação? No celular, nas redes sociais. Quem é esse louco? Executar e documentar, né? Assim, as formas de como é que eu vou contratar uma pessoa para fazer isso? Não, eu mesmo vou fazer. Como é que eu vou formalizar isso? Como é que eu vou ter o controle do anúncio que eu fiz? Pô, ele deu resultado, ele entregou para quais pessoas? Assim, medir quais foram os resultados? Eles foram satisfatórios? Eles foram melhor que a semana passada ou pior? O que eu fiz? Ah, será que foi o horário? E aí são hipóteses, né? O algoritmo ele não responde para a gente como é que vai ser. Então eu preciso olhar para aquilo, olhar para aquele dado e matutar. Ah, pode ter sido o horário. Vou tentar de madrugada, porque eu vou pegar a galera que está insone. Ah, não, eu vou fazer de manhã porque eu tenho uma música que vai dar incentivo para as pessoas começarem o dia delas. Qual é a mensagem também que eu estou comunicando e que momento dessa jornada faz sentido, que momento dessa jornada faz sentido esse conteúdo para impactar quem eu preciso ou quem eu quero que seja impactado, né? Não vai dar tempo da gente passar pelos artistas. Aqui era um exercício que normalmente é divertido fazer, do que cada artista vende quando a gente olha ali para as suas redes sociais. Mas eu quero trazer aqui como mensagem final, e aí isso tem a ver com o artista influenciador, mas tem a ver com a estratégia, tem a ver com os assuntos que são possíveis e com um pouco do que a gente trouxe. Assim, 1 hora é muito pouquinho para falar sobre tudo isso. Mas, entre todos esses conceitos, entre opinião, inovação, autoridade, sexo, polêmica, lifestyle, comportamento, a gente tem a música, que é a linguagem que vocês escolheram, ou que escolheu vocês para trabalhar, e permeado em tudo isso, a gente tem as experiências. E principalmente nesse momento onde o físico e o virtual, eles se misturam, polaridades, diversidade, percursos, individualidade ali conectada nesse coletivo, e num momento de muita transformação, impactar as pessoas pela experiência cada vez mais necessário. E aí não é à toa que a gente tem festivais que são pensados de uma forma multissensorial, que trazem a experiência de estar lá. E, mais uma vez, eu trouxe assim, muito sobre o virtual e sobre as telas, mas por quê? Muito provavelmente, se o público que está ali naquele show, naquele evento, no festival, não te conhece, essa é a ferramenta que ele vai usar, ou para fazer um vídeo seu no ao vivo, ou para dividir com alguém a sua música, ou que seja para dar um like, ou para fazer um comentário, ou o que for. Esse mundo mediado. Então, se isso é bom ou se isso é ruim, eu acho que os dois, porque isso simplesmente é. E aí, parei de falar, gente, agora eu quero ouvir. Foi difícil fazer em 1 hora, mas vamos lá. Vocês também podem falar que nada disso faz sentido, entendeu? Que vocês acham uma bosta isso, que vocês queriam ficar tocando e que alguém fizesse esse trabalho. Pode falar, Natália. Estava esperando minha permissão. Deixa eu falar. Primeiro eu queria saber se esse PDF vai rolar lá no e-mail, que eu achei ele fabuloso e te agradeço profundamente por esse farol, mais que o farol, mano. Isso é um caminho, é caminho das pedras, o nome disso aí. Maravilhoso, Nancy, maravilhoso. Sua fala é incrível. Eu me sinto muito feliz de estar assistindo uma profissional tão
antenada, tão a par do que está rolando. Muito, muito foda, muito obrigada. Mas o que eu queria perguntar era acerca de etarismo. Como ocorre atualmente o posicionamento de um artista que já não é, que quer comunicar ainda para a geração Z e para millennials, mas, no entanto, já é um millennial que já está até cansado, né? Um millennial que já passou por várias sessões de burnout e que está daquele jeito. Tá daquele jeito. Cara, eu acho que eu estou procurando aqui um festival de conteúdo online, achei, que rolou em 2021. Vou mandar o link para você, que se chama Ageless Talks, porque em algum momento a gente vai parar de falar português nessa terra, né? Que eles vão falar exatamente sobre isso, porque uma das coisas que a internet trouxe, por ser um veículo, por ser um universo de comunicação, que as pessoas são completamente viciadas e a vida acontece lá, hoje existe um movimento muito forte de você ter pessoas de várias idades e de todas as idades aprendendo a usar as ferramentas, aprendendo a se comunicar por elas, e isso faz com que um processo muito legal aconteça, que é uma aproximação dos mais jovens com os mais velhos, né? Ou os mais vividos, ou os mais experientes, enfim. E é muito interessante você pensar num percurso que as pessoas que estão com 70 agora e que estão falando de etarismo, cara, elas são os boomers. Essa geração, ela foi rompendo, essa geração nasceu no pós-guerra, essa geração foi para o maio de 68, essa geração no Brasil, né, viveu a ditadura, a abertura, e nesse momento eles estão falando de mais um tabu. Eles viveram o tabu da revolução sexual, e nesse momento eles estão falando de mais esse tabu, que é ser velho, né? Porque é muito isso, assim, tipo, o cara era um advogado, ele era um músico, um advogado, músico, 3 faculdades, doutor, mas assim, gente, ele fez 60, ele virou velho. E esse processo, ele é real e existe. Então, falando dessa questão do etarismo em relação aos mais velhos, os mais experientes. Quando a gente vai falar dos millennials, somos conhecidos como geração burnout. Então, acredita na foto, o seu burnout é o meu burnout, é o burnout da Verô, é o burnout de geral. Tem um conteúdo da Gaia Passarelli que é muito legal, que ela fez uma newsletter que tá todo mundo tentando e ninguém está conseguindo. Que é todo mundo está tentando dar conta mesmo. Então, talvez, muito provavelmente, a sua dor é a dor de todas as outras pessoas. Então, como é que você vai também transformar isso, de repente, em um ativo que você está fazendo? Quem são as outras pessoas que estão nesse mesmo lugar que você? Beleza, no meu trabalho, eu tenho um momento com um amigo que é assim, que é a louça terapia, que é eu e ele assim, reclamando do trabalho e lavando louça, assim. E funciona. Então, só reclamar, não sei se é o caminho, né? Também a gente vai ficando assim mais. Mas como é que a gente olha para essas questões e também faz escolhas? Porque eu acho que, nesse momento, eu consigo comunicar para todo mundo. Sério, gente. Quando a gente olha para aquela matriz da jornada desse conteúdo, bicho, existem. Vou dar um outro exemplo enorme, mas a Ambev tem um estúdio de conteúdo que são 200 pessoas trabalhando para dar conta disso. Nesse momento, assim, e é muito interessante o que a gente está vendo no mercado hoje, porque eu tenho vários amigos que perguntam assim, cara, quem são os produtores que estão trabalhando hoje? Porque o mercado deu essa volta e os produtores, cara, precisaram viver, né? Foram fazer outras coisas.
O que é muito triste, eu acho que é um sinal do nosso tempo. Mas será que a gente também não olha para isso, para esse momento e pensa, pô, será que mais importante ou tão importante quanto um cara para vender show ou quanto um cara... E aí eu faço uma outra questão, eu já vendi muito show por telefone, real. Quem atende telefone, cara? Será que não é um caminho, uma pessoa que entenda ou me ajude a levantar essa questão das redes? Porque o programador com quem eu quero conversar está nos mesmos canais que eu. Onde é que os programadores de festivais estão? Os curadores da Natura? Viciados na gente, igual isso daqui. A café da manhã, olhando para isso. Vou dormir, olhando para isso. Acorda no meio da madrugada, tô com insônia. Então, mais uma provocação aí polêmica. Amanda, você ia falar? Mas também não sei se era mais a questão de planejamento, porque para dar conta disso de forma, né, talvez não sozinho, mas a gente como um selo, por exemplo, a gente tem uma equipe, né, tem um designer e tal, mas como planejar, se você tiver alguma ferramenta, eu sei que tem o Trello, eu sei que tem, enfim, né, o próprio estúdio de criação, né, era uma coisa mais específica, mas eu tenho essa noção, queria saber a tua opinião quanto a essa questão de ferramentas de planejamento para se dar conta, né, de produção de conteúdo. Eu não acho que é só a ferramenta. Eu acho que é um pensamento mesmo. Então, por exemplo, um ano é uma eternidade, né, gente? Mas, assim, eu acho que é super importante, por exemplo, lá por outubro, novembro... outubro, novembro, dezembro, é isso. Outubro, olhar... O que eu vou fazer no ano que vem? E aí, você recortar os macros mesmo, sabe? O que tem a ver... E, de novo, com o que a minha música está conectada? Tua música não existe sozinha no mundo, né? Ou os trabalhos dos artistas estão conectados pelo quê? E muito provavelmente você se interessou por trabalhar com esses artistas porque está conectado com algum tipo de tensão ou necessidade ou o que seja. Então, sobre o que eu vou falar? Beleza. A gente vamos pensar em 2023, a gente vai ter 2 cenários, a princípio, no país. Ou a gente vai estar todo mundo, né, mais pirado do que for, indo para uma teocracia mesmo, ou o que não queremos, ou a gente vai estar num processo de uma esperança renovada. Beleza. Está todo mundo existindo, assim, com a gasolina 8 contos, só vamos, né? E aí não é à toa que, por exemplo, viralizou novamente esse vídeo deles, Regina, falando, eu tenho 36 anos, você vem me encher o saco com isso? Vai ver o preço da gasolina, cara. Né? Então, eu começaria por olhar assim, beleza, onde é que a gente vai estar vivendo? Para entender o que faz sentido a gente começar a procurar. Depois disso, eu pensaria em um ano e em trimestres. Se eu não consigo pensar um ano todo, quais são os trimestres? Beleza, eu tenho esse primeiro trimestre com esses mapeamentos, essas informações e tal. O segundo, beleza, vamos fazer essa avaliação e dividindo, e aí você vai conseguindo reduzir, sabe? Então, por exemplo, nesses primeiros 3 meses eu vou lançar, estou viajando aqui, tá? 3 músicas e um clipe. Ai, rica, ganhei um edital, 3 músicas e um clipe, vamos embora. Eu tenho que fazer isso muito bem. Então, eu já tenho esse primeiro bloco aqui. E aí, tem gente que, em último caso, vai para o Excel da vida, né? Mas eu gosto muito do Trello. Acho que tem que estar acompanhado com pelo menos um Excel, cara, para você ter aí, assim, um planilhamento de grana mesmo, mínimo, sabe? Porque não adianta eu pagar
6 pau, 7 pau mais, quanto for, para uma assessoria de rede social e não separar dinheiro para fazer o anúncio. Também não adianta eu anunciar tudo, porque aí eu vou derrubando o meu orgânico, sabe? Então, ir fazendo essas escolhas são importantes. Tem uma coisa que chama volumetria, volumetria para redes sociais, que aí você vai ver ali alguns exemplos de... Eu vou fazer um post todo dia? Pergunta, eu tenho pernas para fazer um post todo dia? Será que não vale mais a pena eu fazer 2 Instagram, 1 TikTok e, sei lá, e 1 Facebook? Ou abrir uma rede, ou abrir um grupo no Facebook que eu vá ali alimentar com coisas que essa comunidade foi gerando. Ou ainda descobrir quais são os grupos de Facebook onde eu possa mandar coisas e que não seja um spam, sabe? Vale a pena eu ter um site para poder capturar aí os e-mails das pessoas para poder mandar um e-mail por mês? Mas esse pensamento, eu acho que o Trello ajuda muito e é uma ferramenta que gratuitamente entrega. Tem aquele Asana, que todo mundo fala super bem, eu não trabalhei com ele especificamente, mas já ouvi muitos elogios. Em último caso, tem a planilha do Excel ali, mas assim, o que é importante? Você começar um trimestre sabendo quais são as principais coisas que você tem que comunicar e quais vão ser os seus grandes momentos. Depois você reduzir isso para os meses e as semanas e traçar ali uma narrativa. Eu odeio essa palavra, mas uma narrativa de como você vai conectar as pessoas. E principalmente, talvez você possa criar uma ação que você coloque as pessoas para ir também divulgando. Você vai entrar num formato nativo de Instagram que são aquelas figurinhas, né? Falando qualquer coisa, uma música sobre... uma música para crianças que vai falar sobre a importância do banho. Pô, como é que o seu filho toma banho? Sabe, assim? E aí as pessoas começam a compartilhar aquilo e é algo que começou com um movimento seu. Não sei, estou falando qualquer coisa, mas assim, o que faz sentido, sabe? E também olhar para o mínimo esforço e o maior resultado possível. Quando a gente tem recurso que é limitado, o que me daria pouco esforço, tipo uma foto estática e uma figurinha dessas dos stories, onde as pessoas possam também ir compartilhando e essa mensagem espalhando de uma forma mais orgânica, sabe? Eu acho que é um pensamento também possível. Acho que alguém levantou a mão. Kaminski. A minha dúvida em questão do planejamento, né, da comunicação, é que, tipo assim, quando eu vou fazer algum projeto, alguma música, com certeza eu quero passar o melhor que eu puder, né? Fazer as melhores coisas. Só que existe um problema, porque eu já sei que para cada rede social, por exemplo, eu vou ter um tipo de coisa que engaja mais. Sei lá, o Reels engaja mais, ou foto no feed, ou o TikTok, que é de um outro jeito e tal. Ok, já é um ponto. Só que existe um outro ponto em relação à comunicação que me tira um pouco, tipo, bagunça minha cabeça, que seria o fato da gente querer entregar o melhor, fazendo as melhores coisas para ser o mais profissional possível. Só que quando tu faz muito profissional, tá existindo uma coisa que quando a pessoa olha aquilo que tá muito bem feito, ela passa logo no feed porque ela acha que é propaganda ou alguma coisa. Então, meu principal objetivo, que era para fazer profissionalmente, da melhor forma, acaba passando batido porque a pessoa não quer uma coisa tão profissional assim, porque ela associa como se fosse propaganda. Então, minha dúvida é, em que ponto eu tenho que, por exemplo, ser o mais profissional possível em relação à minha comunicação, por exemplo, num clipe, na produção de um clipe, fotos e tal. Em que ponto eu posso ser um pouco menos profissional, sei lá, na comunicação de alguma forma, no story, alguma coisa assim, e se eu precisaria, obrigatoriamente, de um planejamento para cada tipo de rede social que eu for fazer, ou alguma coisa assim do tipo. Eu vou voltar no slide, tá? Essa sua pergunta é super, super boa, e eu acho que assim... Estão vendo?
Sim. Tá. Aqui em cima, onde está alimentar, onde estão os conteúdos mais informativos, mais extensos, eu acho que eles trazem também mais conceito. Então, quando a gente está falando de um clipe, eu acho que é o máximo acabamento possível. Quando a gente está falando até de um Instagram, que a gente está ali inspirando, ou mesmo um Pinterest, porque pensa que aquilo que a gente falou antes, né? O teu clipe, talvez, o teu clipe, o figurino do teu clipe, ou o cenário do teu clipe, talvez esteja dialogando com uma tendência, por exemplo. Você pode ser acessado por essa tendência e não necessariamente pela sua música. Que hashtag você está usando? Né? Como é que você nomeou essa foto para que ela seja ranqueada e buscada ali nas pesquisas? Isso é super importante. Então, me parece assim que aqui esse inspirar e alimentar é o mais acabado possível, sabe? E onde eu posso ser super espontâneo. Porque também tem isso. Assim, algo muito acabado no TikTok não vai rolar. Talvez a mix da tua música, e aí olha como é interessante, a mix da tua música possa ser pensada para entregar o melhor áudio possível para aquela plataforma. Mas se isso tem um acabamento que não é espontâneo, nessa plataforma não vai rolar. Entendeu? Então, quais são aí essas escolhas? Porque, mais uma vez, a pessoa pode comunicar com você ou conectar com você por algo muito espontâneo que você tenha feito no TikTok, ou uma opinião sua no Twitter, e aí ela vai se aprofundar no teu trabalho. Ou ela pode estar procurando uma inspiração de algo super bem acabado, super massa, de moda, de look, né, do apelo estético ou visual que você queira dar, e ela vai encontrar primeiro no Pinterest, assim, nossa, mas que interessante, nossa, mas esse cara é músico. Quem é esse cara? E aí ela pode ir no YouTube. Né? Então, assim, como é que a gente que essa jornada ela vai se fragmentando, né? E aí é muito legal que a gente estava falando de roupa, mas assim, como você vai vestir uma roupa diferente para cada uma dessas ocasiões aqui? Mais ou menos como o cara que sei lá, a Nancy que está vestida aqui para falar com vocês é essa, e a que vai no casamento vai de salto, e a que vai trabalhar, de repente, em alguma reunião ou algo, tem que colocar um blazer para parecer mais jovem executiva, e na hora que ela vai para a balada, ela vai de cropped porque ela quer, sabe, arrastar a bunda no chão, entendeu? Como é que para cada uma dessas situações a gente vai pensar isso? E precisa ser um pensamento mesmo, porque você vai ser, que é a coerência, né? Você vai ser a mesma pessoa, só que com uma roupa diferente. Né? Então, eu optaria por isso, em fazer uma coisa muito bem acabada em foto, que inclusive para a imprensa é algo que é super necessário, e aí imprensa a gente vai dizer de online também, né, gente? Porque não existe mais impresso. Até existe, mas assim, né? E como é que você conecta, né? Se eu tenho uma boa foto, isso facilita o jornalista fazer assessoria de imprensa, e eu posso usar, inclusive, essa excelente foto para ir para o Pinterest, para que tenha mais apelo estético, e ir para o Instagram, porque as pessoas vão se inspirar ali. E reservo esse Kaminsky, que é mais informal, ou se você tem um apelo de humor, ou o que seja, para essas outras plataformas que vão pedir isso e para o Reels, né? Tem uma coisa que tem que estar muito ligado também, porque, por exemplo, a gente teve acesso a essa informação hoje. O Instagram anda derrubando vídeos que são editados pelo aplicativo do TikTok, porque é concorrente dele.
E assim, isso derruba, inclusive, o seu engajamento orgânico. Então, lembra, se é de graça, o produto é você. Então, também, como é que a gente vai se ligando nessas nuances mesmo? Mas, principalmente, né, cara, assim, a gente só consegue, de verdade, entender o que são as plataformas quando a gente é usuário delas. Né? E aí, assim, beleza, vou pagar o preço de treinar o algoritmo do TikTok? Muitas dúvidas. Normalmente eu trago mais dúvidas do que soluções, mas assim, eu te respondi. Cabeças fervendo agora, né? Todo mundo assim. Essa é a minha vida, gente. Galera, a gente realmente precisa encerrar, afinal são 9h10, nosso recorde até agora. É a terceira mentoria, ainda temos muito pela frente. Nancy, mais uma vez, agradecer muitíssimo a você de ter vindo trocar ideia com a gente. A gente vai se organizar para entender uma forma de comunicação, acho que vai ser boa. Manda teu Instagram para todo mundo ter acesso a você, isso é super importante para a gente. Vou pedir para vocês, mais uma vez, abrirem a câmera, só para a gente tirar uma foto no final. E, mais uma vez, também pedir para vocês, antes de saírem, dar um okzinho ali no chat, porque a aula está sendo gravada, não vai ser divulgada, é só para efeitos de registro do projeto, que a gente precisa para prestação de contas e tudo mais. Então, por favor, abram as câmeras, quem puderem, a essa hora da noite. Eu prometo que na próxima mentoria eu vou tirar a foto no começo, que tá todo mundo, tipo, vibrando, agora já tá todo mundo com a cabeça fumaçando. Então, Vitória, você tá aí? Não sei se ela tá, porque eu posso fazer o print para ela. Boa. Lembra sempre do Edgar, print não some. Cuidado com o histórico. Olha o histórico aí, gente, é só um print rápido. Ai, obrigada, Beldum. Bruno, você consegue abrir só para foto? E Luma, se puderem, vai ser massa. Só para a gente ter. Bruno, consegue? Vitória, você faz o print daí? Ou quer que eu faça? Então, gente, eu estou muito aqui no fotógrafo, então vamos lá. Sorriam. Só mais uma. Pronto. Aí. Nossa fotinha de hoje. Obrigadíssima a todos pela colaboração de abrir as câmeras, pela atenção, pela troca, por tudo. E amanhã a gente se vê aqui às 7h30 outra vez. Obrigada, gente. Gente, super obrigada. Podem procurar. Instagram e LinkedIn são as únicas que eu uso, as únicas redes que eu uso, porque santo de casa é isso. Beijos. Tchau, tchau, gente. Obrigada.